Começando mais uma anamnese da aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado a honra de estar com o gigante, o monstro, professor Bruno Malísia. Fala, meu irmão. Muito obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui com você e com essa dádiva. Ó, rapaziada, vou falar pra vocês, hein. Hoje isso aqui tá pesado. É. Simplesmente a nota máxima de matemática no Enem de 2024. Aprovada para medicina na Unirio. Com vocês, Isabela Borges. Oi, gente, eu sou a Isabela e eu fui aprovada para medicina Unirio. E estou muito feliz de estar aqui gravando com esses dois mestres que são muito bons no que fazem. E eu não poderia estar mais grata de estar aqui e estar comemorando essa aprovação com eles. Cara, não, de verdade, não precisa ficar nervosa, a gente tá muito feliz de você estar aqui e a gente quer simplesmente conhecer a tua história, principalmente eu que não tive tanto contato, porque eu não tava na sala de aula, e o seu feito, olhando de fora, quando eu fiquei sabendo sobre a sua existência, eu falei, cara, que isso, cara? Gabaritou matemática, isso é muita coisa, entende? Sim. E tem muita gente que tá querendo assistir isso pra saber como é que surgiu, porque o pessoal vê, é só a nota, o gabarito e tal. Mas o que a gente busca mostrar aqui é a história. E todo mundo tem uma bela história pra contar. E é isso que a gente quer saber de você. Pra começar essa bela história, como é que surgiu a medicina na sua vida? Cara, ela surgiu de um jeito meio doido, assim, porque foi uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca quis admitir, sabe? Uhum. E ainda mais no meu ensino médio, eu sabia que era uma coisa muito difícil, que eu ia ter que batalhar muito, ia ter que encarar o vestibular. Então era uma coisa que, cara, eu fui deixando de lado. Eu falei, cara, eu quero fazer qualquer coisa, mas não quero fazer medicina porque eu não quero ter que estudar. Eu achava tudo isso meio palhaçada. E aí, só que aí eu me formei, né? Eu não tive aula, na verdade. Eu fiz o ensino médio no Pedro II, na pandemia. Eu fiquei 2 anos sem aula, 1 ano inteiro sem aula. O segundo ano eu terminei meu ensino médio fazendo 2 anos em 1. Então, não tive ensino médio. E aí, nesse meu Enem, eu peguei o SISU e eu falei, cara, não tem outra opção. Eu quero medicina que eu quero, não quero mais nenhum outro curso. E aí, fiquei lá na 1000ª posição, uma coisa horrível. E foi ali que eu falei, cara, realmente é a medicina que eu quero, não tem pra onde eu correr. E vou correr atrás agora, vou estudar e vamos ver o que dá. E aí, foi assim que apareceu a medicina na minha vida, né? Que, de fato, a decisão. E assim, de imediato, quero até falar com o Bruno sobre isso, né? O impacto da pandemia nos alunos, principalmente nos alunos de escola pública. Pedro II é um excelente colégio federal, mas, cara, eles tiveram um impacto muito grande. E a gente tá vendo aí no relato dela. Acho que todo mundo sofreu muito, né? Ter feito, fora todo o problema que a pandemia trouxe em relação à saúde pública, independente disso, pensando em educação, a gente tem as escolas que se organizaram mais rápido e tem as escolas que, infelizmente, não conseguiram se adequar ao processo, né? Então, assim, realmente o Pedro II ele ficou um tempo um pouco mais longo e depois ele se adequou usando parte online, parte híbrida, mas isso foi a maioria, né? A maioria das escolas e o impacto sobre os alunos foi muito, muito grande. Se foi grande sobre os alunos que estavam no ensino médio, imagina quem estava no ensino fundamental, na educação básica, alfabetizando. Então, assim, a gente acaba hoje percebendo que esse impacto gerou mais problemas do que as pessoas imaginam, do que as pessoas conseguem enxergar. E só quem viveu, né, para trazer esse relato. Foi um problema, claro, para os professores, mas especialmente para os alunos, cara, que se viram obrigados a aprender a estudar sozinho, sem qualquer tipo de perspectiva, muitas vezes, de melhora, né? Vocês não sabiam quando ia, né? Não é só o fazer 2 anos. Tipo assim, é a falta do tipo, e aí? Quando é que vai ser? Quando é que vai voltar? E aí tem que ter uma maturidade muito grande. Tem um lado bom. Eu acho que algumas pessoas conquistaram essa maturidade. Você é um exemplo disso. Mas que sofreu também, né? Sofreu as perdas do processo. Porque, assim, ninguém passou o pano depois disso, né? O vestibular não ficou mais fácil, a prova não ficou mais tranquila, a prova não foi adaptada para quem vinha. Continuou o mesmo nível de exigência para pessoas que acabaram sofrendo um impacto no processo pedagógico, né, bem, bem árduo. E aí é isso, né? Vira a seleção natural. Sobrevive quem está disposto a driblar o problema. Quanto tempo isso vai levar? Para alguns mais tempo, para outros menos tempo. Mas acho que a Bela tem muita
coisa para trazer em relação a isso, né? Você entendeu o que precisava fazer e insistiu e recuperou algo que para algumas pessoas vai levar muito mais tempo, ela conseguiu recuperar rápido. E não foi só porque, não, é porque as pessoas têm a oportunidade. A diferença é quem abraça essa oportunidade ou não. E a história da Bela não é uma história do tipo, não, tá tudo aqui na minha mão, e é só fazer. Não é essa história. Não é. Ela vai conversar com a gente, é uma história do tipo, eu sou muito jovem, mas eu preciso assumir os meus BOs, eu preciso dar conta de certas coisas que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E aí é isso. A vida não é o Instagram, cara. A vida não é a ponta. As pessoas enxergam só a ponta. E eu sou um pouco assim, mas eu acho muito nobre eu acho, não sei se é certo ou se é errado, mas faço como você. Ninguém tá sabendo o que tá acontecendo na vida, mas tu tá ali. E, irmão, a pau tá quebrando na tua vida. As coisas estão difíceis pra caramba, mas tu tá ali, meu irmão. Ninguém... Eu trago pra mim, talvez seja errado ou certo, não sei, mas eu faço o que tem que fazer. E ela é essa pessoa também, cara, porque assim, não sei até onde eu posso ir nesse ponto, né? Mas, passou, sabe, problemas de saúde sabe, com pai, e coisa difícil, sabe? E ela assumia com uma jovem anciã, né? Uma jovem responsável por cuidar e por ter a coragem e a disposição de continuar tentando, porque a maior parte das pessoas desistiria. Com certeza. Isso Entende? aí é uma parada... Isso é uma... A Eu vida queria não para muito, pra eu queria gente muito fazer fazer esse podcast, porque pra mim ela é uma pessoa muito especial e que tem muito a mostrar e que tem, sabe, vai colher tudo de bom que a vida tem pra ela, porque ela merece demais, demais, demais. E graças a Deus conseguiu passar, porque a cada ano que passava, que você vê assim, a pessoa cresceu pra caramba, podia já acontecer. E que não acontece, você fala assim, puxa vida, será que ela vai aguentar? Eu não tinha nem o direito de me perguntar será que ela ia aguentar pela pessoa que ela é. Porque ela ia aguentar. Ela ia aguentar, cara. E aguentou. E aí, agora foi. Beleza, cara. Agora é. Eu tô ainda mais Amei, curioso pô. por esse podcast Que aqui. honra, que honra. Fala pra gente então, depois que acabou o ensino médio aí, que foi conturbado na sua vida, como é que foram os anos de curso, como é que surgiu isso? Sim. Conta pra gente essa história. Então, a gente procurando curso, a gente teve contato com o Mini e a gente conversou com vocês, acho que com Alcides e tudo. E, assim, não houve dúvidas que eu ia estudar no Mini, assim. O que foi ofertado pra gente e o que a gente via, a gente falou, cara, eu vou estudar no Mini. E só que eu acho que todo mundo que não está no universo vestibular, de medicina principalmente, olha e pensa, cara, se estudar num curso de medicina, direito, fazer ali o que eles propõem, você passa. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos eu de fora, eu tinha certeza que eu ia me matricular e ia passar. Ia fazer ali o beabá, ia fazer o que vocês mandam e ia passar. Só que aí eu entrei no curso e eu percebi que eu não sabia nada. Assim, não sabia nada, não sabia uma fórmula, não sabia um conceito, assim... defasagem da pandemia ou não, enfim, o fato era que eu não sabia nada. E foi aí que eu percebi que tinha que ser virada uma chave em mim e que eu, de fato, ia ter que correr atrás e fazer mais do que aquilo que eu achava que eu ia ter que fazer. E aí, enfim, aí o primeiro ano foi um ano de muito amadurecimento, assim, que eu deixei de fazer muita coisa, porque, assim, eu fui atleta, né? Eu não sei se você sabe, mas eu joguei vôlei federado, então o esporte sempre esteve muito presente na minha vida, num volume muito grande. Então, esse primeiro ano que eu fiz, eu larguei de mão o esporte, larguei de mão tudo que eu fazia, e me fez muita diferença, assim, sabe? Tipo, porque o dia a dia e tudo, o esporte muda, né? A vida da pessoa, enfim. E eu abri mão de tudo. Eu acordava, já dava 10 minutos, pegava o livro, ia pro Mini, ficava lá, almoçava no Mini, saía do Mini às vezes depois das lives, que termina às 10, enfim, às vezes saía 10, 10 e meia. Teve uma vez que eu saí 11 e meia do Mini estudando nesse ano. Foi um ano assim, que eu realmente abri mão de muita coisa, aniversário de família, eu não ia. Eu realmente sentei e estudei, isso custou bastante pra mim, assim, tipo, fiquei mal, minha saúde mental, eu engordei. Mas foi uma coisa que eu tinha que fazer naquele momento, porque eu não tinha base, era um momento que eu tinha que criar ali
a base necessária. E aí, em setembro, se eu não me engano, isso eu estudava presencial em Ipanema. Em setembro, meu pai, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência no coração. E aí foi um momento que o meu mundo caiu. Eu lembro de ligar pro Léo, assim, aos prantos, o Léo, professor de física, aos prantos, desesperada, que eu não sabia o que ia acontecer ali pra frente. Tipo, eu tava num ritmo de estudo tão grande que pra mim era o fim do mundo eu ter que parar de estudar, só que ao mesmo tempo eu não conseguia. E foram momentos, assim, de muita tensão. E aí, enfim, tudo deu certo. Meu pai operou, eu fiquei, assim, uma semana, né, afastada de estudo, sem fazer nada. E foi nesse momento que eu comecei a estudar no ao vivo. Porque eu tinha que estar em casa, tinha que ter alguém em casa para dar todo o suporte, tudo pro meu pai. E foi nesse momento que eu comecei a estudar ao vivo. E aí foi um divisor de águas também na minha vida. Porque, de certa forma, eu conseguia render mais. Eu não precisava gastar um tempo com deslocamento e eu conseguia, de certa forma, estar mais próximo também da minha família, que foi uma coisa que eu abri mão, né, nesse primeiro semestre, talvez, de 2022. E foi uma coisa que me fez muito bem. E aí eu continuei no ao vivo e sou assim cria seguiu. do ao vivo. E continuo no ao vivo até ano passado. E como é que... graças a Deus, que agora você tá no ao vivo na medicina E assim, cara, ainda no seu primeiro ano de curso, que foi um ano que você falou, cara, cheguei e não sabia nada, independentemente do motivo pelo qual você não soubesse o que deveria saber, a gente sabe dos Sim. percalços, mas como é que foi lidar com isso? Porque muitas vezes a pessoa descobre que não sabe nada e simplesmente escolhe fechar o olho, Sim. que é muito mais cômodo, né, que Sim. fique claro. Você não, você viu que não sabia nada e falou, mano, vou resolver isso aqui. Eu me sentia muito mal de não saber nada, porque, assim, eu tava nas aulas e as pessoas acompanhavam e eu não conseguia acompanhar. Às vezes eu travava, assim, nos primeiros 30 minutos de aula e conversando com os professores mesmo, porque eu tava ali, eu não tinha outra opção, querendo. Eu tinha a opção de desistir, mas é aquilo que eu queria fazer. Então, se eu tenho os profissionais que são tão experientes e sabem todos os caminhos, Isabela, ouve eles. Eu conversava muito com a minha mãe sobre, minha mãe sempre me ajudou muito nisso. Ouvi o que eles têm pra falar e seguir. E eu ouvia o que vocês falavam e seguia. Tipo assim, nem questionava. Falava, tem que fazer isso desse jeito, estuda assim, assim, assado, eu fazia. E eu acho que foi isso. E é impressionante, né? É recorrente aqui, inclusive, o relato do aprovado que fala que só fez o que a gente falava pra Sim. fazer. Que muitas vezes você, que tá aí na trajetória do vestibular, principalmente começando, quer inventar. Cara, não inventa não, cara. Escuta o que os caras estão falando, faz o que tem que ser feito e acabou. É o Nebro. E às vezes as pessoas acabam pensando, como você relatou no início, né? Do tipo, se eu me matricular no curso para medicina, eu vou passar. A questão é que ouvir o que a gente tem para falar não significa que a gente vai falar a palavrinha mágica, né? Significa que tem muita coisa que a gente vai falar, né? Então tem muita coisa a ser feita. É um trabalho muito longo, um trabalho muito árduo, é um trabalho diferente para diferentes pessoas. E acreditar nisso é que leva você a realmente abraçar o processo ou não. Não é a mesma coisa que eu vou falar para Bela ou que eu vou falar, enfim, para um aluno de terceiro ano que de repente está com uma base um pouco maior, ou para um aluno que está na terceira tentativa, ou que já tentou outros momentos, já tem uma outra base. Cara, cada um, ou para o cara que já tem uma graduação e voltou e já não estuda aquilo há anos. Entende como acontece? Nós já tivemos podcasts aqui que mostraram isso. Exatamente. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, quando você vem, o melhor que a gente recebe não é o aluno muito bem preparado, muito bem embasado, muito ciente do que quer, o que tem muita certeza ou que tem muita dúvida. Não é isso. O melhor que a gente pode receber é o aluno que confia e que abraça a causa. Porque aí, se você confiar, se você abraçar, né, o processo e entender que esse processo vai ser um processo árduo, que vai ser um processo duro para qualquer um, por mais leveza que você carregue esse processo, ou que pareça estar levando esse processo, é árduo, toma tempo. Não dá para fazer mágica, ninguém chega ali, sabe? A medicina não te dá esse luxo. Então, quando você chega, acredita, abraça o processo, né? E você entende o seu processo, as coisas começam a ter mais clareza. Talvez no início você não tivesse essa clareza total, porque você vai desmatar, né?
o campo do conhecimento, você vai com o teu facão lá, sabe? Cara, é a matemática básica. Pô, eu tenho um problema com isso. Você sempre foi brilhante em matemática? Você sempre teve esse sucesso? Ou você construiu? No final você foi brilhante. No final você sabia que você ia gabaritar. Né? Eu ouvi, a gente gravou isso lá no Mini Day. Então, assim, no final você sabia, mas se você, sabe, você teve que construir um processo, você teve que ficar ali colada com o Ritter, e o Ritter falar isso, e errar a questão, e errar até acertar mais do que errar, até acertar tudo. Você tinha que fazer uma construção conceitual em biologia para que aquilo virasse uma realidade e você não tivesse problema com questão. A mesma coisa para humanos, a mesma coisa para redação. E são muitas coisas, né? Sim. Então, assim, o ouvir o que a gente tem para falar não é só falar assim, não, faz isso, estuda. É mole, né? Isso aí teus pais falam. Nossos pais falam, quer passar para medicina? Estuda muito. Mas como estuda muito? Uhum. Qual é a estratégia? Qual é o plano? Me mostra. Porque falar que... Chegar para um indivíduo que fuma 40 anos e falar que para ele não ter câncer de câncer pulmonar só parar é mole. Qual é a estratégia? Qual é o plano? Então, acho que você, além de confiar, abraçou a causa. E aí, o resto é história, né? Então... O Bruno trouxe um ponto aí muito interessante. Como é que você era em matemática, cara? Sim, ensino fundamental, né? Nem no médio. Você sempre foi boa, sempre foi diferenciada. Como é que foi? Cara, eu sempre tive uma facilidade um pouco maior, assim, mas, tipo, nada, zero conteúdo, assim. Tanto é que eu acho que o meu primeiro Enem eu fiz 22 acertos. Em matemática. Em matemática. Do 22 pro 45. Foram 22. Pode colocar aí na tela. Que isso? Foram 22. Caraca, mulher. E reiterando o que o Bruno falou também, eu acho que mais, não, além de ouvir e de traçar uma estratégia, é se manter nessa estratégia, se manter nessa decisão e acordar todo dia e falar, cara, eu vou fazer. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas até mais difíceis, né? Porque muitas vezes eu, no começo, eu fazia tudo que eles falavam. Fazia, acordava, anotava os erros, refazia simulado, fazia questão. E não melhorava a minha nota. Não melhorava. Demorava muito tempo para subir 3 acertos. Mas ao longo do tempo isso foi construindo e no final do ano já estava outra Isabela do que eu cheguei. Então, acho que é realmente essa questão de sustentar a decisão e sustentar tudo que você vai se propor a fazer, eu acho que é a chave, sabe? Entendo. E assim, voltando pro seu primeiro ano de Mini, você imaginava que ia passar? Você chegou a ponderar que ia passar ou você vinha ainda muito distante? Cara, eu vinha muito distante. Eu olhava e falava, cara... Então, porque você entrou no Mini com essa certeza do tipo, vou fazer aqui um ano de curso, vai dar tudo certo. Quando que você viu que não ia dar tudo certo? Gente, na primeira aula, que eu sentei, eu vi as pessoas, tipo, conseguindo, tipo, né, seguindo o ritmo da aula e tudo, eu falei, não vai dar pra mim. Isso talvez não seja pra mim. Até, assim, vieram questionamentos, será que eu quero isso mesmo? Será que eu tô disposta? E eu fui percebendo, assim, que tinham pessoas que realmente não passavam 1, 2, 3 anos, que é normal, é a vida, assim, né? Acontece, cada um tem seu tempo. E eu falava, vai demorar, vou construir uma base. É claro que eu queria passar, claro. Eu fiz de tudo, assim, pra passar. Porque ninguém quer ficar 1, 2, 3 anos tentando. Ainda que você saiba, você tá sentado lá pensando, talvez eu tenha que demorar mais um ano. Você tá pensando, vou passar esse ano? Exato. Eu fazia de tudo, eu corria atrás, mas assim, eu sempre com o pé no chão, sabendo de onde eu tava e sabendo que talvez eu passasse assim, cara, dando a extrema sorte de tudo, das poucas coisas que eu soubesse, caísse exatamente aquilo na prova. Mas enfim, eu sabia que seria um processo um pouco mais longo. E não ter passado, já indo pro seu segundo ano, né? Não ter passado, foi uma porrada muito forte ou você aceitou de boa? No meu primeiro ano, não ter passado... Porque o que acontece? Ao longo do ano, eu tava com essa mentalidade. Aí saiu a nota do Enem. E eu, assim, fui bem ruim. Eu fiz, sei lá, pouquíssimos acertos. Eu acho que 123 acertos. E eu tirei 980 na redação. Então, assim, pra UFRJ, a média sobe estratosfericamente. E aí eu fiquei, caraca, talvez, meu Deus, será que eu dei a sorte? Será que enfim, é pra ser agora? E aí eu fiquei ali na briga, realmente, no SISU, assim, tipo, impressionantemente. E não passei. E aí foi uma porrada, e eu fiquei, caraca,
Será que eu tô disposta a fazer mais um ano? Mas eu olhei pra trás, cara, eu já tinha essa ciência. E aí eu fui atrás do segundo ano, agora 100% ao vivo. E aí eu já flexibilizei algumas coisas, no sentido de, tipo, de certa forma eu tinha uma base um pouco mais sólida e já estava mais amadurecido nos estudos. Então eu sabia o que fazer e me conhecia. Eu acho que me conhecer, tipo, saber que talvez estudando 14 horas por dia eu não ia render tanto. Então, cara, eu comecei a me permitir e até, de certa forma, me obrigar a começar a voltar pro futevôlei, que era uma coisa que, assim, o Alcides até me falava nas aulas, Bela, esse ano eu te vejo muito mais leve. Porque era aquilo, eu acordava, ia treinar às 6, voltava pra aula, acho que era 9, não lembro que horas era a aula, e ligava a câmera ali, eu já tava super com um semblante muito melhor, e eu sentia, sabe? Tipo, eu sentia que eu tava conseguindo entender melhor e tudo. Então, acho que essa transição, claro que foi dolorida, porque, bati na trave quase, mas foi uma volta leve, sabe? Eu já estava mais leve, eu estava entendendo tudo aquilo, eu estava aceitando mesmo, sabe? Eu acho que eu aceitei. Quem não viveu, não entende como que é lidar com uma reprovação depois de ter feito tudo em um ano. E é claro que a gente sabe, cara, tava distante, não sei o quê, mas, pô, depois você se dedicando de verdade, e quem vive o mini de verdade sabe o que é se dedicar ali, você espera que, pô, consiga, enfim, e não conseguir voltar, pô, tudo de novo e tudo mais. E que bom que no seu segundo ano você já começou um pouco mais flexível, né? E assim, você conseguia ver já de imediato, no começo do segundo ano de curso, o feedback de tipo, cara, eu tô bem agora. Pô, ano passado eu não sabia isso e agora eu já sei, eu já domino melhor. Conseguia ver isso bem? Sim, era nítido, assim. Eu tava muito mais confortável para fazer as coisas nas próprias aulas. Muito, muito mais, assim, anos-luz. Foi um ano bem mais tranquilo quanto a conta, porque tudo para mim no primeiro ano era muito pesado. Tudo. Assim, fórmula básica de física eu não sabia. Os conceitos básicos de biologia, tipo assim, o Bruno falava, comentando, e eu tinha que, sabe, a associação para mim era muito, muito difícil, porque eu realmente não tinha aquela base. Então, o segundo ano, assim, em comparação, foi muito mais leve, foi muito mais tranquilo. E é isso. Você percebia isso, Bruno? Cara, assim, sim, no primeiro ano ela era muito, ainda estava muito insegura, era assim, sabe, você vê que ela não é perdida, mas assim, ganhando, perdida. Perdida bastante. Pode falar. Não é isso, assim, é que pra gente não existe necessariamente claro que existe, a pessoa que está falando A e a pessoa está entendendo e reproduzindo B, não era isso. Era o tipo assim, você via que era muita coisa e que, cara, não sabe, qual é o caminho para isso. Então, assim, no segundo ano, é o que ela falou, outra postura, outra energia, outra dedicação. Por ela estar no online, eu fiquei um tempo sem um contato presencial, e quando ela apareceu era outra segurança. Eu falei, cara, que mudança, né? Que mudança, que bacana essa mudança. A gente se viu, não sei, acho que em Ipanema, em algum outro momento que você pintou por lá. E aí chega aquele momento, né, do tipo, final do ano, você vê e fala, caraca, já dava. Né? E é aquela sensação do tipo, e aí, vai voltar, não vai voltar? E a consistência que você falou foi fundamental no teu sucesso. Porque, e isso é pra vida, né? Acho que assim, você conseguir se manter, você chegar às vezes, você chegar a um ritmo de estudo alto não é difícil. Não é difícil, cara. É só tu botar na cabeça que tu vai estudar muito. É só botar na cabeça que tu vai fazer uma semana de dieta perfeita que tu vai fazer, pô. Quero ver fazer um ano. Entende? Então, a consistência faz muita diferença. Não adianta você ter um mês de 100%. É melhor você fazer 6 meses de 70%, de 80%, entende? Sim. Não ser perfeito. Alcides fala muito que o feito é melhor que perfeito. E isso é algo que você precisa estar executando, sabe? E aí, se você consegue manter um rendimento bacana, que foi o que você fez, mas, cara, o tempo todo, aquela constância te leva muito longe. E o teu crescimento veio da constância. Eu acho que a palavra as palavras que podem definir é resiliência e constância, porque fez toda a diferença. Fez toda a diferença você não desistir, e daí a resiliência, e você ter noção de que não dá pra parar, sabe? Sim.
E essa frase que você falou do Alcides me carregou, assim, ao longo do vestibular. Eu lembro que nessa época, depois da cirurgia do meu pai, eu tinha até um post-it colado, assim, na minha frente. Feito é melhor que perfeito. Porque, assim, era um momento que eu, às vezes, não conseguia sentar 1h30 e me concentrar para escrever uma redação, sabe? E, às vezes, eu queria fazer ali e eu falava, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar, que pelo menos eu vou entregar. E depois eu dou atenção às outras coisas, sabe? Porque eu tava com uma demanda em casa que eu precisava dar uma atenção. Porque também é muito... não é muito fácil, mas é bem mais tranquilo você estudar, concentrar, você está 100% concentrado nos seus estudos, vou bater 5 horas diretão e só tô pensando nos meus estudos. Mas eu tinha um contexto que realmente era uma questão que eu precisava dar uma atenção à casa, né, ao meu pai, que estava recém-operado, e era uma questão muito delicada. Então, isso me carregou, assim, ao longo dos anos, ao longo dos diagnósticos, que tiveram outras questões, isso me carregou bastante. Que é melhor você fazer ali um pouquinho todo dia do que querer fazer um dia perfeito e aí você não vai mais ter gás para o resto da semana, ou enfim. Esse é um erro que muita gente comete, cara. E o que é bacana, que nas nossas conversas, nos nossos atendimentos, não era nem um atendimento, acho que com a gente era mais uma conversa mesmo, né? Chegou um momento no último ano que ali era pra gente ver como tava a vida dela, como estavam as coisas. Ela nunca, e isso seria normal, não normal pro caráter e pro perfil dela, mas às vezes as pessoas se revoltam com essas situações, né? Jovens se revoltam com a situação. Pô, não sou eu que tenho que ver isso, sabe? Eu sou... Tá oposto, a situação tá diferente, não é... muitos jovens se revoltam. E ela nunca teve esse tom. Mesmo as coisas acontecendo e demandando muito dela, e ela tendo que se dividir, né? Mas a vida não é perfeita, cara. Não é... Enfim, algumas pessoas têm, talvez, a sorte, sabe? Das coisas não acontecerem e não tirarem ela muito do prumo, mas a vida não é assim, cara. A vida não... Ela não foi feita, sabe? Não, as coisas acontecem e você vive. Você lida com essas coisas. Então, assim, acontecia... E eu lembro muito da nossa última conversa, que foi já na reta final, que as coisas tinham já meio que se normalizadas e você falou, não, Bruno, tá tudo bem aqui já, meu pai e tal. E aí a minha conversa era muito do que orgulho, sabe? Sim, que orgulho que seu pai deve sentir de você. Exatamente o que você tá falando. Que orgulho que a gente sente sendo de fora, sabe? Sendo só a família. Imagina a família, que orgulho não deve sentir. E ela, cara, cabeça erguida, sabe? Tipo, não, acho que você não sei se teve algum momento de revolta, talvez interna, porque talvez possa ter tido, não com a situação, mas talvez em você tá tendo que dividir o seu tempo e achar que não dá certo, super normal acontecer. Mas pelo menos o que você demonstrava nas nossas conversas era que, cara, tá tudo bem. Eu entendi que é isso. Só tem essa opção. E tudo bem, vamos fazer desse jeito. E fez, né? Então acho que isso, talvez, essa maturidade que você teve para lidar com os problemas, para os eventos que acontecem na nossa vida, foi muito bacana. E te ajudou, e eu acho que naturalmente vai te ajudar, porque as coisas que acontecem na nossa vida criam casca. Então, assim, você já tem uma casca que outras pessoas não têm. Te ajudou, né, a ter uma clareza de que as coisas vão acontecer no tempo que precisarem acontecer. E eu vou continuar me mantendo aqui, devagarinho, trabalhando em silêncio, sem chamar a atenção de ninguém, porque eu não preciso chamar a atenção de ninguém, eu preciso só estar atenta ao meu processo e foi isso que você fez. Entende? Por isso que essas nossas conversas, né, não tinham muito mais um porquê pedagógico, eu acho. Eu não via mais, sabe? Era muito mais para você talvez desabafar com as pessoas que estavam ao seu lado e a gente alinhar junto as coisas que você precisava lapidar no processo final e esperar as coisas acontecerem. Sim. Eu não sei se na sua cabeça você, como a gente perguntou, né, em outros podcasts, já tinha essa certeza de que seria aprovada. É difícil falar sobre isso, mas você não precisa ser humilde, você pode falar Você sobre... gabaritou matemática, cara. Fica à vontade. Não precisa de humildade nenhuma. Mas eu acho que você tinha mais segurança, pelo menos. Confiança. Certeza? Talvez não.
Mas fala. É delicado, assim. Primeiro, eu devo muito a vocês, assim, muito, porque toda a troca que eu tive, todo apoio, suporte mesmo que eu tive nesse processo, assim, de outro mundo, de outro mundo. De ouvir conselhos mesmo, até pessoais, de você, do Alcides, do Ritter, me construíram mesmo toda essa força que eu tenho e todo esse meu amadurecimento. Então, eu devo muito a vocês, com certeza. E sobre a certeza, cara, é claro que eu me sinto muito mais segura, me senti muito mais segura fazendo a prova, tudo. Mas, primeiro, você tinha perguntado se eu tinha certeza que eu ia gabaritar. Então, fazendo a prova, cara, eu me senti um monstro ali, porque eu não fui passando as questões, eu fazia tudo, não voltei em nenhum. Mas, assim, nenhum... Gente, acabou o Enem, eu botei a prova do Enem embaixo da minha gaveta, não quis nem saber. E eu não tinha certeza nenhuma, porque o que aconteceu. Mais uma vez, o meu pai foi submetido a uma cirurgia, só que dessa vez nas vésperas do Enem. Então, assim, uma semana antes do Enem, eu tava... Do seu Enem, que você foi aprovado? Do Enem de 2024. Caraca. 2, 3 semanas na véspera do Enem, eu tava estudando na fila da UTI, na fila da espera da UTI, para poder visitá-lo. E aí, na semana do Enem, ele ficou acho que 2 semanas na UTI. E na semana do Enem mesmo, ele ainda estava no quarto, ainda estava internado. E eu tinha que ficar lá ajudando ele. E eu lembro de assistir as aulas no quarto com as enfermeiras. Às vezes eu parava, avisava, gente, peraí. E então, foi um momento que eu falei, cara, eu achei que ali tudo tinha ido por água abaixo. Eu falei, cara, talvez não seja o meu momento, sabe? Talvez eu tenha que esperar, tipo... Em algum momento vai acontecer, então vai ter o tempo certo. Mas talvez não seja o meu... Que ali, quando nas vésperas do Enem eu não conseguia fazer o que eu queria fazer, que a véspera do Enem é um momento ali para você, cara, pegar suas últimas dúvidas, para você aprofundar mesmo, não aprofundar, mas tentar criar uma segurança extra. Eu não tive isso, eu não conseguia fazer exercício, mal conseguia assistir aula. Então foi um momento que eu falei, cara, talvez não seja para mim agora, sabe? Talvez realmente eu começar a pensar no futuro. E era uma coisa que eu pensava muito. E aí eu lembro de fazer o Enem, e eu fiz o Enem, meu pai ainda estava no hospital, eu fui com meu irmão para a prova, ele também foi fazer o Enem. Foi o primeiro Enem que a gente foi sozinho, assim, então foi ainda mais difícil, assim, né? Eu lembro de fazer o Enem, o primeiro dia, não consegui pensar na prova. Eu fazia ali e estava pensando em visitar meu pai depois do hospital, porque... a cabeça, por mais que eu tentasse, é impossível, sabe? Tipo, eu sou um ser humano. E aí eu lembro de fazer a prova, sim, eu tava toda atordoada, demorei mais do que o normal, me perdi no tempo, fiz uma prova, assim, muito ruim, assim, pro que eu, né, pro que era para ser feito, porque passar para a medicina demanda. E ali eu falei, cara, realmente não é o meu momento agora e eu vou ser paciente. Aí foi muito trabalho psicológico, aí eu, né, já estava com acompanhamento psicológico, tudo isso. E aí eu assim, joguei para Deus, vai acontecer o que tem que acontecer, porque eu sabia, assim, eu conversava com os professores, que base eu tenho, eu ia bem nos simulados. E era questão só do momento e de eu conseguir conduzir a minha cabeça, de eu conseguir, na hora da prova ali, que meus pensamentos ficassem claros e eu conseguisse transmitir tudo que eu sabia para a prova. Então, assim, em nenhum momento eu tive essa certeza de aprovação. Nenhum. E eu só descobri que eu gabaritei matemática de fato depois, quando a nota do Enem saiu, que eu vi que foi 970. E eu, gente, o que é isso? Isso é nota de quem gabaritou, não é possível. Aí eu fui corrigir, aí foi indo. Aí eu tive a confirmação de que eu gabaritei a prova. Cara, que história marcante, cara. Pô, eu não conhecia essa história, não sabia disso tudo. Obrigado por compartilhar, pela confiança aí, que você tá compartilhando isso com a gente, com todo mundo que tá assistindo, porque muitas vezes a gente tem algum entravezinho ali na semana do Enem, porra, discussão besta em casa, e a gente já quer botar tudo a perder. E, cara, você tá contando um cenário pra gente absolutamente adverso e sensível na sua vida. E, cara, você gabaritou matemática. Você entende? Tipo, Sim. Não é uma brincadeirinha. Então, parabéns por isso, cara, por ter ficado firme, sabe? E não ter largado tudo ao redor, porque muitas vezes a gente quer... E eu entendo totalmente o que o Bruno fala quando ele te elogia. O esperado é que, na sua idade, a pessoa largue tudo e surte, não sei o quê.
E o fato de você não ter feito isso mostra que você tem um controle emocional e uma percepção do que é relevante na vida que é difícil de se ter. Então, parabéns, cara. Realmente sua aprovação é excepcional, cara. Muito bacana mesmo. Pô, que isso. Obrigada. Não usou uma situação super adversa, né, como muleta, né? Que seria compreensível, Sim, claro. sim, exato. Não é um problema a pessoa, às vezes, largar, né? Largar um plano inicial para cuidar da família. Não é de maneira alguma. O difícil mesmo seria você dar conta dos dois. Você fez o que era o difícil a ser feito. O que, para mim, sem dúvida, é o mais nobre, mas realmente não é... É o que o João falou, às vezes é uma discussão, às vezes é o tipo, sabe, brigou com um namorado na semana. E aí, tipo, não é só é você não enxergar que aquilo foi algo teu. E aí você culpa aquilo pela teu ano, Exatamente. Usar a muleta, sabe, Usar desculpa pra enquanto tem pessoas que, pô, sabe, vão estar estudando no hospital, vão estar estudando com a cabeça em como tá meu pai. Então assim, não é para qualquer um, não. Assim, parabéns, como o João te parabenizou enfim, já tinha dado esses parabéns. É difícil, E é casca, porque... É casca mesmo, cara. De verdade, você é uma pessoa diferente, não tenho dúvida quanto a isso. Não, porque, assim, falando assim, parece que é tudo muito simples, né? Parece que eu olho pra trás, parece que eu vivi um sonho, tipo, disso tudo ter acontecido. Porque eu olho pra trás, gente, é surreal eu estar estudando na porta da CTI, é surreal. Mas é isso, e eu vivia todos os dias o dilema de, tipo, cara, eu vou largar tudo, não aguento mais, tô muito cansada. Tipo, isso é muito pro meu psicológico, eu sou apenas uma jovem, eu preciso viver, sabe? Olha o que eu tô fazendo. Tipo, eu tô abrindo mão de tanta coisa, já tenho todas as minhas dificuldades familiares, ainda tô aqui escolhendo estudar. Mas é uma coisa que eu sempre olhava pro meu objetivo, sabe? Cara, qual que é o meu objetivo e o que eu tenho que fazer para seguir. E aí era todo dia esse mantra na minha cabeça. Eu acordava, não queria estudar de jeito nenhum, tava cansada, às vezes, porra, voltei tarde do hospital, alguma coisa assim. E eu falava, cara, se eu não estudar, ninguém vai fazer isso por mim. É o que eu tenho que fazer. Assim, se eu estudar, eu vou ficar pior. E aí, enfim, se eu desistir, se eu tentar outra carreira, eu sei que uma parte de mim nunca vai ser genuinamente feliz, porque eu já, né, como eu falei, no começo dessa decisão, eu já joguei pro lado a medicina, eu já não queria encarar que eu queria medicina. Então, assim, eu acho que eu devo isso a mim, sabe? Eu devo isso aos meus pais, eu devo isso a todo mundo que está comigo nessa trajetória, de certa forma. E eu acho que isso é mais legal, isso que você falou agora, né? Porque não é que não passou pela sua cabeça desistir. Você é humana. Então, assim, lidar com dificuldade é muito difícil, cara. E aí, você conseguiu enxergar os dois cenários. E hoje, com a aprovação, pô, que sonho. Sim. Você é uma pessoa extremamente grata, né, a tudo que você viveu. Mas é legal você relatar isso, né? Porque entenda você, jovem, que está aí com seus problemas, cada um tem os seus problemas e são diferentes problemas, mas você tem total direito de pensar em desistir. Só que se isso é o teu propósito de vida, se qualquer problema te fizer desistir, as coisas não vão acontecer para você. E isso é para qualquer coisa. É para qualquer coisa que você queira construir na sua vida. Não é um exemplo de construção que você está dando, é que agora você está fazendo medicina. Se você pensou em desistir, e se você tivesse minimamente desistido, você poderia estar feliz em outra área. Você não sabe como ia ser. A tua visão é que provavelmente não seria 100% completa. E agora você tá 100% completa? Eu tô. Caramba! Pô, e que eu ainda nem comecei as minhas aulas, né? Mas eu já tô participando dos treinos. Relaxa, então você tá no melhor momento da faculdade, cara. Aproveita. Já tô assistindo mais aulas abertas. Gente, eu tô na Disney. Estou na Disney, eu tô muito feliz. E essa questão de desistir, gente, desistir todos os dias foi uma opção pra mim. Todos os dias. Porque, assim, eu posso desistir, eu posso escolher outro momento. Eu tava muito de boa com essa ideia. Mas eu olhava pro todo e olhava tudo que eu já tinha feito e tudo que eu já passei. E não tinha como, sabe?
pra mim, assim, não valia a pena, Sim. não fazia sentido. É muito fácil falar que as pessoas, é um discurso muito comum na internet, né? É muito fácil falar que não, eu não tenho a opção de desistir. Todo mundo tem a opção de desistir. Cara. O quão forte você é define se você vai desistir ou não. Mas todo mundo tem a opção de desistir. Ah, não, mas porque a minha vida não permitiu. Cara, não importa qual seja a sua vida. Todo mundo pode desistir. O quão perseverante você é define se você vai ou não desistir. Então, assim, não desistir é o que define aí a força da pessoa, sabe? E parabéns por ter tido essa força, mais uma vez. Assim, e falando em não desistir, voltando só um pouquinho pro seu segundo ano, cara, imagino que você tenha feito tudo certo novamente e as coisas pareciam bem melhor no contexto de vida, no cenário como um todo. Sua performance devia ser melhor no curso também. Como é que foi lidar com a reprovação? Porque acho que esse momento é um momento que a gente tem que abordar aqui também. Que é um momento que você melhorou, você começou o segundo ano melhor, vencendo ali alguns desafios que você já tinha tido e você não passou. Como é que foi isso? Sim. Essa virada foi muito difícil pra mim. Porque foi um ano que eu tinha tudo na mão. Tudo. Tinha o conteúdo. Eu lembro, eu acho que no dia de naturezas eu fiz 82. No segundo dia eu fiz 82 acertos, assim. De 90, gente. Eu voei. Pra mim, ali, aquele ano, era o ano que eu falei, cara, eu vou passar. Tipo, é o meu ano, agora tá tudo certo. Tive umas intercorrências também familiares em junho, assim, no meio do ano, mas nada tão dramático quanto foi no primeiro e no terceiro. Mas eu fiz a prova e, cara, esse é meu ano, fiz tudo direito. E aí saiu a nota do Enem. E eu tirei 900 em redação. E eu fiquei muito mal, porque eu não passei por isso, praticamente. Fiquei muito mal, não me perdoava. E aí saiu a vista de prova e tudo. Aí eu lembro foi uma coisa que a gente tinha... A Rose não concordava muito com a ideia da nota, porque estava meio estranho. E a gente mandou para outros corretores. E aí foi aquele sentimento de injustiça, de tipo, cara, isso foi tirado de mim. E eu acho que eu cheguei a falar muito com o Bruno sobre isso também, de, cara, não faz mais sentido estar aqui, não faz mais sentido, tipo, estar estudando e tudo, se já era meu, sabe? E aí eu fiquei muito com esse sentimento de injustiça, de algo que foi tirado de mim. E aí foi muito difícil, assim, até começar e pegar no trilho, de fato, para começar o terceiro ano foi muito difícil. E eu lembro que antes de começar, o Alcides falava muito, cara, cuida dessa cabeça. E eu falava que dia que voltam as aulas, ele espera o SISU terminar e cuida dessa cabeça. As aulas voltaram 2, 3 meses, eu ainda não tinha voltado pro Mini, porque eu tava arrasada, não queria... Tava ali naquele dilema e, ao mesmo tempo, vivendo um pouco as férias, né? Tipo, que me tinha ali. E eu lembro que essa foi uma preocupação muito forte do Alcides. Todas as mensagens ele falava, você tem que se cuidar, Bela. Se cuida antes de voltar. E ainda bem que ele falou isso, porque eu vivi ali o que eu tinha que viver, assim. Tive umas férias muito boas, assim. Leve mesmo, de não ter responsabilidade. De tava tudo bem em casa e eu não precisava estudar. E eu voltei leve, e voltei conseguindo fazer as coisas. Mas foi muito difícil de aceitar, muito difícil. Essa virada, principalmente do aluno que tá bem e vê que tá bem ao longo de um ano inteiro e só numa crescente, e chega ali na hora, não dá certo por alguma razão, cara, isso eu acho que é uma porrada muito forte. E com certeza tem alguém que tá vendo a gente aí, que tá passando por isso. E que as pessoas possam se inspirar na tua história, porque, cara... Além de todos os entraves que você teve aí na vida, teve mais esse que é complicado, sabe? E queria saber do Bruno a sua percepção sobre esses alunos em específico que estão ali, cara, muito bem preparados e acabam, por algum motivo, não passam. E como é que fazer com que eles voltem? Como ela falou, volte leve, volte preparado para fazer novamente mais um ano de perfeição, digamos assim. Não é fácil, cara, porque a pessoa tá cansada, né? Não é um processo, moleza, sabe? E é isso, a gente não imagina que, tipo assim, meu projeto é fazer 3 anos, meu projeto é fazer 4. Não, ninguém projeta isso. Difícil você ter uma pessoa que tem noção que vai ter que ter um plano de...
Ainda mais quando você tem uma crescente possibilidade de aprovação, sabe? No primeiro ano você já teve lá o por acaso de que, pô, ficou ali na briga. No segundo ano você cresceu pra caramba e, né, sofre aí essa queda na nota de redação que te tira a vaga, mesmo indo super bem nas outras áreas. Então, assim, não é fácil, porque é um ano inteiro. O que essa pessoa quer, o que essa pessoa quer é só mais uma oportunidade de fazer o Enem 2 meses depois, sabe? Ela só quer isso. Ela, cara, pô, cara, me dá de novo essa chance. Mês que vem, passa de novo o Enem pra mim. E ela tem um ano inteiro, cara, tem que esperar um ano inteiro. E aí entra no... Ela vai ver de novo água, ela vai ver de novo sais minerais, ela vai ver algo que ela sabe que é importante, e o nosso discurso no início do ano, principalmente para esse estudante, para essa aluna, para esse aluno, era tipo, cara, não negligencia nada. Não negligencia, porque você não passou por algo que passou, por algo que você não pegou. No seu caso nem foi tanto, foi a questão da redação. Então, assim, mas claro que tem outros detalhes que, somados, talvez suplantassem essa diferença da nota de redação. Mas não é fácil. Não é fácil você manter quem está muito perto da aprovação motivado por um ano inteiro. Porque é uma luta que a pessoa tá vendo ali, sabe de tudo aquilo, o que fazer de diferente, sabe? Às vezes já experimentou todas as estratégias diferentes. E é ter noção de que falta alguma coisa, embutir isso, essa ideia na cabeça da pessoa, falta alguma coisa, porque se não faltasse teria sido aprovado. Às vezes é um detalhe e quanto menor o detalhe, mais difícil. Porque quando você pega o cara que, pô, não passou por muito, cara, é o mais fácil. Porque a pessoa sabe que tem que refazer do início e com toda a atenção do mundo e ela vai aprender muita coisa nova. E aí, no caso da Bela, era, cara, vamos de novo. Porque se tivesse essa prova um mês depois você passava, imagina com um ano, vai dar certo. Tenta superar esse ano vai passar rápido. E não passa, né? Não passa, mas passa, né? Mas não passa entendeu. Porque no início tu fala, caraca, não aguento mais. Aí do nada já tá a prova de novo. Sim. Entende? E aí é a hora que, pô, se a cabeça estiver bem trabalhada, e daí o porquê meu irmão se desfalar isso, né? É fundamental. Porque era só isso que você precisava, Sim. né? Era só isso. Era só tirar essas crenças limitantes, essas amarras que às vezes existem na nossa cabeça, esses medos, esses anseios que a gente vai, enfim, são coisas da vida. E você manter-se ativa, né? Assim, você não precisava mais aprender tanta coisa nova. Você precisava aprender a lidar com o mental. E aí o mental, somado a tudo que você construiu, né, fez a diferença. Mas seria muito bom, né? Se para essas pessoas tivesse uma segunda chamada. Então, cara, mês que vem a gente marca, pô. Mês que vem dá, a gente arruma umas vagas aí. Seria maravilhoso, porque não sei se era isso que passava na nossa cabeça. Mas provavelmente era. Na sua cabeça, na cabeça da Lara, na cabeça da Bia. Do tipo, pô, não deu. Pô, meu irmão, passa essa prova mês que vem, cara. Eu não passei por conta de um detalhe. Esse detalhe aqui é um detalhe que não merecia me tirar da vaga, mas tem que ter um corte, né? Tem que ter. E nesse corte sempre tem um último a passar e um primeiro que não passou. E eu arrisco dizer que esse processo de rever tudo de novo, rever aulas pela terceira, quarta, quinta vez, né? Porque ao longo do ano a gente revê, foi muito mais difícil do que construir qualquer base. Muito. Porque é um jogo ali psicológico e você tá fazendo tudo e você só não melhora. Porque não é que não tem o que melhorar, porque tem o que melhorar, mas às vezes é o que você falou, é um detalhe que eu preciso melhorar que não caiu naquele simulado. Então a minha nota talvez mantém e ali eu tô fazendo tanta coisa, eu tô fazendo mais do que eu fazia, tô fazendo questões mais difíceis. E manter isso mesmo é muito difícil, muito. E é um saco cheio, porque às vezes eu abria a apostila, mais de metade da apostila eu lembrava a questão. Assim, não a resposta, mas eu já tinha batido e lembrava de ter visto os vídeos. Então é um trabalho psicológico mesmo, assim. É você realmente resistir e tá com o seu objetivo muito claro de, cara, tem que continuar, tem que achar onde falta conteúdo, tem que achar o que eu preciso melhorar. E, enfim... Eu arrisco dizer que esse trabalho de cara onde que eu preciso melhorar foi muito mais difícil do que preciso melhorar em tudo. Sim. Teve alguma estratégia que você tenha usado diferente no último ano? Assim, de, sei lá,
flashcard, ou mapa mental, ou caderno, enfim, alguma estratégia que você acha que tenha colocado a novidade que você precisava para se motivar? Cara, eu acho que não. Assim, do segundo pro terceiro, não. Eu fiz praticamente tudo igual. Que é, assim, biologia e química. Eu assistia todos os vídeos de todas as questões, mesmo tendo acertado, mesmo achando que era uma questão muito fácil. Tinha vídeo que eu vi 5 vezes. E que eu lembrava até da piada que você fazia. Tem um vídeo que você começa com Baby Shark. Não, isso aí é uma aula, mas tem umas brincadeirinhas assim que eu tinha decor. Agora é Baby Shark, ela. Baby Shark. Agora eu sou. Mas assim, por exemplo, erro. Não passava um erro que eu não revisitava e tentava fazer de novo. E assim, batia na tecla até acertar a questão de novo. E eu acho que foi nos erros mesmo que eu cresci. Foi nos erros que eu tava... Eu acho que a minha principal estratégia, eu acho que a estratégia talvez mais eficaz, é você ali, você errou uma coisa, e uma semana depois eu entendia o meu erro. Aí uma semana depois eu pegava o meu erro. Cara, se eu ainda tivesse a mínima dúvida ali, a mínima coisinha, vírgula que tivesse me incomodando na questão, eu batia na tecla e deixava ela para outra semana, até, tipo assim, zerar o meu entendimento naquela questão. E eu acho que foi... Talvez essa insistência maior tenha acontecido no terceiro ano, mas basicamente isso. Cara, excepcional essa conversa. De verdade, cara, muito bacana mesmo. Assim, a gente já passou pela sua aprovação, pelo dia do seu Enem, tudo que passou. Mas eu queria falar uma coisa que a gente quase não fala aqui, que é o pós. Porque você fez um vídeo de aprovação muito bacana, inclusive você que não viu, vá no Instagram, tá lá no Instagram do Mini, assista esse vídeo dela, cara. Como é que foi? Quero saber, porque eu edito vídeo pra caraca. Então, como é que foi pra você editar aquele vídeo ali? Eu sei que quando a gente tá editando o vídeo, passa um filme, sabe? Sim. E você escolheu os momentos que você pegou, porque você pegou momentos estudando, você pegou momentos do seu ano, ao longo Sim. da sua trajetória. Qual era a sensação, cara? Cara, é uma sensação indescritível, assim. É tipo, cara, é realmente olhar pra trás e ver que tudo valeu a pena, sabe? Tipo, por mais clichê que seja e tal. Mas aí eu vi aqueles vídeos, tem um vídeo que eu tô devorando uma palha italiana, assim. E, tipo, cara, aquele momento, eu lembro exatamente como eu tava, cansadíssima de estudar, mas eu botei meu celular ali pra até... que eu usava, Sim. né? Às vezes gravar ajuda, que o celular fica mais... E eu, cara, é só, tipo assim, um orgulho mesmo, sabe? De tipo, cara... Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que, cara, naquele dia eu levei o caderno pro hospital. Ainda bem que eu fiz aquele simulado, ainda bem que eu revisitei aquele erro. E foi esse sentimento, assim, eu passei bastante tempo editando. Gente, por favor, valorizem o trabalho. Eu passei muito tempo editando e é um filme mesmo que passa na nossa cabeça e tudo que eu passei mesmo. Isso é uma coisa muito bacana. Cara, foi muito legal ter visto aquele vídeo. É um vídeo que você assiste e você fala, caraca, cara, essa garota realmente entendeu o que é, viveu aquilo ali, o momento que você vê com a sua família, a aprovação, tudo aquilo é muito sensacional. Parabéns pela trajetória. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Foi uma oportunidade de escutar, de verdade. É isso, eu acho que quem estiver assistindo vai ganhar muito com essa conversa, com o seu relato. Não sei se você está fazendo coisas no Instagram, se tiver, pessoal... Né? Para seguir, divulga aí no final depois @, porque, cara, a gente precisa de pessoas que sirvam. Acho que referência é uma coisa muito importante. E aí você pode não se enxergar hoje como uma referência, mas eu enxergo, acho que o João enxerga, vejo mesmo. Como uma referência de pessoas que têm coisas a serem compartilhadas, coisas boas a serem compartilhadas. Vida real. E isso não é... Cara, o mais comum de ver hoje em dia. Hoje em dia as coisas estão perdendo muita essência, sabe? Se tornando muito vazias. Então, falta alguém que você possa sentar, bater um papo e a pessoa não vai te contar só as flores, sabe? Que não vai te mostrar que a vida é esse morango todo, porque não é. Então, assim, as pessoas têm hoje um pouco de medo de ser normal, de ser vida real. E acho que esse podcast é 100% vida real, assim, sabe? Você não falou que a sua história na medicina, não que não seja nobre, tá? As pessoas, isso não é nenhuma crítica, mas e nem é o mais comum aqui, engraçado, isso não é o mais comum do nosso podcast. Do tipo assim, você chega e fala assim, não, eu sempre fui
Meu sonho sempre foi fazer medicina. Cara, nem é. Por incrível que pareça, a gente vê muito caso parecido com o seu. Mas assim, você não tem aquela história do sempre quis ser médico, sempre me dediquei na escola, sempre fui a melhor aluna e sempre tive a melhor base, não sei o que. Não tem. É uma história de esforço, é uma história de dedicação, é uma história de resiliência, é uma história de sucesso. Sim. Porque o sucesso vem de várias formas para a pessoa. E o seu tá aí, tá materializado, tem um caminho enorme e lindo pela frente, mas tem uma história linda também, sabe? Olhar para trás e enxergar essa história como que bacana que você fez o vídeo, que bom que você tem isso para gravar. Que bom que você sabe? fez esse vídeo, cara. E que isso sirva, sabe, de inspiração para quem estiver assistindo a gente e que, enfim, você siga aí essa sua história de sucesso. Parabéns e obrigado por ter vivido esse momento com a gente. Nós ganhamos muito em ter você ao nosso lado. Não só aqui é só a cereja do bolo, né? Aqui é só a comemoração de uma jornada, mas de ter vivido essa jornada com a gente. Obrigado por compartilhar e por confiar na gente. Eu quem agradeço. E um adendo também sobre a história da medicina. Gente, eu acho que ao longo disso tudo que eu passei, né, em questões de saúde com meu pai e tal, claro que quando eu decidi fazer medicina era uma coisa que eu sempre achei muito nobre, achei muito lindo, mas eu acho que eu fui criando um amor muito maior pela medicina e muito diferente, porque querendo ou não, eu via ali os profissionais trabalhando e todo dia, assim, em contato, porque tem muitos médicos que acompanham meu pai hoje em dia, e eu vejo, assim, o trabalho deles diariamente, tudo que eles fazem, e eu fico, cara, fascinada. Então, querendo ou não, aquele clichê, nada é por acaso, porque acho que também foi muito importante para eu entender o meu propósito e ver que, cara, aquilo que eu tava ali no hospital e eu via os médicos, eu falava, cara, eu vou ser essa pessoa, eu vou conseguir, de fato, ajudar. Enfim, só para finalizar, que eu acho que eu esqueci de falar sobre isso. E agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando e por toda a parceria durante esses 3 anos. A gente que agradece, cara. Para finalizar, deixa uma mensagem para quem tá te assistindo ali. Vai ser seu calouro na medicina da Unirio. Eu acho que o recado que eu tenho para deixar para vocês é, por mais difícil que esteja, estuda, faz o que tem que ser feito dia após dia, constrói seu tijolinho ali, que no final vale a pena, sempre vale a pena. E acho que realizar mesmo o seu objetivo e chegar lá é uma sensação de outro mundo para a vida, sabe? Isso, tudo que eu passei, não diz só sobre a medicina. Eu acho que eu ganhei muito, muito, muito mesmo para minha vida pessoal. Então, continuem, sigam firme, façam o que tem que ser feito e venham para a Medicina Unirio! E é isso. Agora você está no arquivo confidencial. Oi, Isa. Eu que acompanhei toda a sua trajetória, meu amor, ao longo do seu caminho até agora, é com muito orgulho que eu te dou meus parabéns. Você é o maior exemplo, não desistir dos sonhos, entendeu? Você é o maior exemplo de vida. Parabéns, que você é um caminho muito iluminado. Você voa bem alto, você consegue. Beijinho, te amo. Isabela querida, parabéns por essa conquista tão merecida. Você é uma menina especial, muito querida, muito estudiosa e que está conquistando seus ideais. Que Deus te abençoe nessa nova carreira e que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado dela. Um grande beijo da tia Lúcia Maria. Querida Isabela, queria deixar aqui essa mensagem para você, para falar o tamanho da minha felicidade quando eu tive acesso à notícia do teu êxito de estudante, né? No momento em que você passou por uma faculdade de medicina, um momento muito difícil da carreira de qualquer estudante. Tenho a certeza de que a alegria minha como treinador de voleibol de carreira, como gestor esportivo que sou, é muito grande na medida em que a gente vê e se lembra daquela menina nova que sempre fez da melhor maneira possível o seu trabalho ali como atleta, desde cedo, com muita seriedade, e sinalizava que, sem dúvida alguma, nos desafios da vida, fosse tomar bons caminhos. E isso veio bastante cedo. O vôlei já te pagou com a disciplina que te deu, com o comportamento que você teve para com o esporte, você conseguiu esse teu êxito,
né? Ele te dá em troca muito cedo aquilo que você se entregou para ele, né? Em abnegação, em esforços que você fez para estudar junto na mesma medida em que jogava, da atleta perseverante que você foi. Saiba que isso tudo, muito embora você não tenha seguido a carreira profissional de voleibol, caso viesse a fazê-lo, certamente também seria uma pessoa de êxito, tanto quanto você vai ser na medicina, tá? Fiquei muito feliz, queria te deixar um beijo especial, né? Queria que o seu exemplo fosse replicado para vários outros jovens, que a gente faz tanta questão de se entregar para tentar entregar alguma coisa que possa, de alguma forma, nos dar uma alegria tão grande como isso que está acontecendo com você, tá? Tudo de melhor para você e que você seja muito feliz na sua nova carreira e nunca se esqueça do que o esporte te trouxe, até como uma forma de você poder multiplicar esse conhecimento para mais pessoas. Um beijo grande, querida. Parabéns, Isabela, minha neta, pelo seu ingresso na faculdade de medicina. Valeu por todo o seu esforço. Muito sucesso na sua vida. Um beijo da vovó. Oi, Isa. Parabéns por essa tão sonhada aprovação na faculdade de medicina. Já futura colega. Que orgulho. Um beijo. Oi, Isabela. É um grande prazer te cumprimentar novamente pelo sucesso, pelo esforço que você teve, pela perseverança e que corra tudo bem daqui para frente na nova etapa da sua vida. Beijos, valeu. Filhada linda, escrevo para dizer o quanto estou feliz pela sua caminhada, pela sua dedicação e pela sua garra. Que Deus te abençoe. Minha filhada linda, meu amor. A única coisa que eu posso dizer, além de tudo que eu deveria falar, ia ficar horas aqui, é que eu te amo. Que você é o nosso orgulho imenso, que você seja muito feliz, eu tenho certeza que você vai ser uma super médica. Você enche todos nós de orgulho, viu? Te amo. Oi, minha duplinha. Vim aqui só para dizer que eu tô muito orgulhosa de você, que eu já te disse isso tudo e eu diria 1 milhão de vezes, você é esforçada, você é merecedora de tudo nessa vida. E tudo que eu mais quero é poder viver tudo isso com você, te ver vivendo, sendo feliz, amando, tudo, sempre. Você é merecedora desse futuro lindo que você tá trilhando e eu te amo muito, desde o nosso 6º ano e para sempre. Oi, Isa, você conseguiu. Foram anos intensos, abrindo mão de tanta coisa, mas com foco gigante. E a recompensa veio. Você foi aprovada em medicina na Unirio. Eu tô transportado de orgulho. Te amo, futura doutora. Beijinho. Bela, parabéns pela sua conquista. Você é merecedora de tudo que você conquistou e vai conquistar ainda. Pô, eu te admiro demais, demais, demais. E é isso, te amo muito. Oi, amiga, vindo aqui pra te dar parabéns. Mais uma vez, né? Eu nunca vou esquecer de quando você me contou que eu tava no trabalho. Aí eu comecei a ficar tão emocionada que eu tive que sair da sala pra te dar parabéns. Porque só quem tava pertinho, acompanhando todo o seu processo, todos esses anos, sabe como você merece, como especial essa conquista. Eu te amo muito. Minha irmã agora tá fazendo medicina na Federal. Te amo. Parabéns, Isabela! Parabéns, Isabela. Sucesso pra você. Oi, filha, vai pra sua conquista. Beijo no coração, tudo de bom pra você. Um beijo. Bebelinha, meu amor, parabéns pela tua conquista. Queria te dizer que eu tenho muito orgulho de você, da tua disciplina, da tua perseverança, da tua inteligência estudiosa. E você sabia o que você queria. E com muito esforço a gente te acompanhou, sabe? O quanto você lutou para conseguir o que você queria. E agora chegou a hora. Aproveita, te amo. Mas eu posso contar um segredo? Eu confesso que eu tenho saudades de chegar em casa e ouvir a voz dos seus professores nas aulas ao vivo, de chegar cansada, deitada do teu lado e ficar ouvindo as aulas. Ai, meu Deus. São ciclos que se encerram para outros se iniciarem. Tá bem, minha linda? Um beijo.
Oi, Bebela, o seu companheirinho não podia faltar, né? Pra te dar os parabéns. Parabéns, Bebela! Beijo! Isa, agora você vai colher os frutos de tanta dedicação. Nosso orgulho, parabéns. Aê, parabéns, tio, tá muito orgulhoso. Sempre soube que você ia conseguir. Beijo. Beijo! Isa, amiga, nossa futura doutora. Amiga, tô passando aqui pra te desejar um parabéns por sua aprovação, pra falar que eu tô muito orgulhosa de você, todo mundo tá, que eu torço muito, muito, muito pelo seu sucesso. Te amo, viu? Vai que é tua! Isa, parabéns pela aprovação. Você estudou muito e mereceu, tá? E a gente tem muito orgulho de você. Beijo. Oi, Isa, parabéns pela sua conquista, pela sua dedicação, por todo o seu esforço. A gente te ama demais e a gente espera que você seja muito, muito feliz nessa profissão linda que você escolheu. Beijo! Parabéns, doutora, beijo. Legal. E isso era uma homenagem que a gente queria prestar pra você por ter compartilhado sua trajetória com a gente, sua história. Você faz parte da história do Mini pra sempre, cara. Obrigado por isso, por ter confiado na gente. E que você seja muito feliz na trajetória da medicina. É isso aí. E aparece. A gente tá... Você sabe onde a gente está. A casa tá sempre aberta. O que você precisar, conte com a gente sempre. Com certeza. Obrigada aí. Obrigada a todo mundo que mandou o vídeo. Fiquei muito, muito feliz com a surpresa. Obrigada, gente. E é isso, rapaziada. Esse foi mais uma anamnese da aprovação. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário aqui. Manda para algum amigo que tá precisando ver isso. Segue o Mini no Instagram, @CursoMini. Um abraço e o Mini somos nós.